promoção imperdível numa loja pode não ser o que parece. Algumas vezes nem se trata de má fé, é que os comerciantes podem cometer erros na publicação de anúncios. O consumidor deve ficar atento para não ter que entrar numa briga depois. Veja na reportagem de Mara Martinez. André e o marido estão trocando a mobília da casa e pesquisam preços de móveis e eletrodomésticos. No anúncio de uma loja, uma oferta imperdível, uma TV custando R$1.000 a menos que o valor de mercado. Não pensaram duas vezes e correram para comprar o aparelho. No início, quando a gente falou assim, não, a gente vai pagar o preço, eles falaram, não, mas não é o preço que está registrado. Eu estava junto com meu marido, ele saiu correndo e bateu a foto do cartaz que estava anunciando 1.890. E aí, quando ele bateu a foto, imediatamente um outro funcionário veio e arrancou esse papel. E aí, eu e mais um outro cliente, que já tinha visto o preço, eles fizeram o preço anunciado, mas imediatamente eles remarcaram e colocaram o preço real da TV. Mas nem sempre há acordo entre a loja e o consumidor. Na maioria das vezes, a loja consegue comprovar o erro e o cliente tem que aceitar a explicação. O que tem que ser analisado é qual foi a intenção da empresa. Se ela fez aquela oferta tentando angariar clientes, angariar notoriedade, ela tem que cumprir a oferta, né? Então vai ter que ser analisado o caso concreto, se ela realmente teve a intenção de enganar o consumidor ou se realmente foi um erro que todos nós estamos passíveis de cometer. Em Santos, uma mulher comprou um fogão pela internet por R$2. Agora ela vai ter que devolver o produto para a loja. Ou para ficar com o fogão, ela vai ter que completar o valor, que é de R$2.100. Neste caso, o juiz entendeu que houve erro grosseiro no anúncio pela internet e não publicidade enganosa. Para que a compra não vire confusão, o consumidor tem que ficar atento ao que está anunciado e checar o valor correto. Bom, e aqui com a gente o advogado especialista em direito empresarial, Jacques Veloso. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, propaganda enganosa é diferente de erro em anúncio, né? Quando a gente fala de propaganda enganosa, a gente está falando de má fé, né? A empresa está agindo de má fé para atrair o consumidor para a sua empresa, no seu estabelecimento. Ela faz uma publicação que não tem nenhuma relação com a realidade, mas sabendo que o fez. O erro já é um fato excusável na maioria das vezes, né? Você remete à gráfica, remete à mídia em geral, um anúncio correto, mas acaba saindo com algum defeito na publicidade. Agora, um consumidor que tenta levar um produto que está claramente com valor errado, como foi o caso, por exemplo, dessa consumidora dita na reportagem, ele estaria agindo de má fé? Ele pode ser julgado dessa forma? O que nós temos que ter em mente é que qualquer anúncio tem que ser no mínimo razoável. No momento que você identifica claramente que aquilo é um erro, você não pode querer exigir o cumprimento daquele anúncio. Por exemplo, nós temos o caso do VT, um caso clássico, um fogão de R$2.000 sendo vendido por R$2. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que não existe um fogão por R$2. Já aconteceu casos também em uma loja de eletrônicos, saiu uma promoção na internet, produtos a R$1, computador, notebook, enfim. Muita gente comprou e acabou entrando na justiça porque não pôde receber os produtos. Nesse caso, o que é mais aconselhado fazer? Ignorar aquela oferta, tentar comprar e depois buscar uma briga na justiça? O que deve ser feito? Não, acho que a pessoa tem que ignorar aquela oferta porque evidentemente é um erro, né? Você comprar e buscar na justiça aquele bem, você está agindo de má fé, né? Você sabe, é lógico que é impossível a venda de um produto a R$1. Mas e se a gente partir daquele pressuposto como ocorre em companhias aéreas? Promoção de passagem a R$1, paga um trecho R$1, a volta tanto. Não se aplicaria também, de repente, uma promoção maluca, né, pela internet? Olha, na venda de um produto, é muito difícil você fazer essa lógica, a não ser que haja uma condicionante. Olha, você tem que comprar um computador e ganha um microsystem por R$1. Aí tudo bem, mas você comprar o computador por R$1 ou a geladeira, ou seja lá o que for por R$1, não é razoável. Não há nenhuma compensação para aquela empresa fazer aquilo, nem como mídia, né? Porque seria muito mais barato ela investir numa mídia tradicional. Ok, e vamos responder agora uma pergunta de uma telespectadora sobre o tema de hoje. Confira. Rodrigo Leite Pimenta, técnico de elevadores. Se eu anunciar o meu carro com o preço errado, eu vou ser obrigado a vendê-lo pelo aquele preço? Nesse caso, se enquadra, então, o mesmo entendimento? A questão da proposta, ela também está no Código Civil. Então, quando eu faço uma proposta a alguém, essa minha proposta me obriga.
Então, se eu faço uma publicação errada, desde que esse erro não seja algo absurdo, por exemplo, o exemplo do carro. Um carro de 20 mil reais, eu anuncio por 2 mil, é óbvio que houve um erro no anúncio, eu não tenho obrigação de cumpri-lo. Mas eu queria vender por 20 e anunciei por 18, eu terei que cumpri-lo. Para não cumprir, eu tenho que promover uma publicação equivalente em tempo hábil para dizer que aquilo foi um erro, que o valor que eu pretendo efetivamente é de 20 mil. Se nesse inteirinho alguém chegar aceitando minha proposta, eu terei que cumprir. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz, né, me corrija se eu estiver errada, que o que deve ser, que o que está anunciado é o valor, então, que vale. Havendo absurdos, então, o que deve ser feito? Como é que o Código trata uma situação assim? Veja, quando houver situações absurdas, aquele anúncio tem que ser desconsiderado. Se a situação não for absurda, ou seja, por uma pessoa comum, não há como identificar que aquele preço efetivamente está fora do mercado, a loja terá que cumprir. Né? Então, um equipamento que custa no mercado, como o caso da televisão, 3 mil, está anunciado por 2 mil, ainda que tenha sido um erro, terá que ser cumprida aquela oferta até que seja dada a publicidade de que aquilo foi um erro. Aí aquela oferta se cessa. Ok, temos mais uma pergunta feita por um telespectador à nossa equipe. Confira. Meu nome é Fernando Vinícius. Queria saber se em caso de erro de anúncio, a loja tem que cobrir a oferta? E então, cai nessa mesma história que a gente já vem tratando, né? Exatamente. Se o erro for um erro não tão evidente, terá que cumprir. Agora, e se a loja, ciente do erro, chega e fala para o consumidor que acabou o estoque? Como é que isso fica essa situação? É aferível, né? Na realidade, o que acontece? Toda vez que você tiver uma resistência no cumprimento do anúncio, você tem que chamar as autoridades para verificar se aquilo foi efetivamente o fim do estoque ou, na realidade, uma má-fé da empresa. Porque é totalmente aferível se você, no momento do anúncio, qual era o estoque que a empresa tinha daquele produto. E quando a falha não está na questão do preço, mas sim na especificação do produto? Por exemplo, ela vende uma TV LCD com determinadas especificações. Quando o consumidor compra, não tem determinado item que dizia na propaganda. Como é que fica uma situação dessa? A empresa terá que trocar aquele equipamento pelo equipamento descrito na oferta. Aquela proposta ela tem que ser integralmente cumprida. Bom, ok. E vamos conferir a mais uma dúvida. Meu nome é Cristina Costa, sou modista. E se o comerciante não quiser cumprir a oferta, o que eu devo fazer? É o caso de buscar a justiça? Eu acho que antes de ir à justiça, deve-se buscar os meios mais rápidos e alternativos, que é o PROCON ou a Delegacia do Consumidor. São dois órgãos que podem imediatamente agir e exigir o cumprimento daquela oferta. Se ainda assim não for possível, o registro feito no PROCON e na delegacia será o documento apropriado para que ele vá à justiça pedir a exigir. Agora, as empresas, elas costumam alegar que foi erro no anúncio, erro de grafia, enfim. Quando o problema está exatamente nisso, erro da gráfica, quem que vai pagar por isso? É a gráfica, é a empresa, ambas? No caso, a relação com o consumidor é com a empresa. Se depois essa empresa quiser, ela poderá exigir uma indenização da gráfica, exigir o regresso dos prejuízos que ela tiver. Mas o consumidor não tem nenhuma ingerência e não tem nenhuma relação com o prestador de serviço daquela empresa. Agora, o consumidor que comprou e perde na justiça, ele pode devolver esse aparelho, vai ter que devolver esse aparelho? Eu acho que mais do que devolver, porque a devolução não supriria o prejuízo do lojista, porque aquilo já perdeu valor com o uso. Ele teria que efetivamente indenizar o lojista pagando o preço correto. Então, cabe nesse caso, assim, até uma inversão, né? Exato. O consumidor entrou na justiça contra a empresa, no caso, ainda pediu uma indenização para esse consumidor. O exemplo dado no VT da questão do fogão, não vai bastar para reparar o dano que aquela consumidora devolva o fogão, porque o fogão já foi utilizado, já perdeu o seu valor de revenda. Ela terá que efetivamente complementar o preço e pagar a diferença do preço que era o verdadeiro preço daquele equipamento. Pois é, numa situação assim a gente conclui que o CDC ele defende o consumidor, mas também não ignora, né, os direitos dos empresários, né? A ideia da norma é manter uma relação de boa-fé, uma relação estável, não privilegiar indistintamente alguma das partes, né? Dentro da boa-fé, as duas partes têm relações protegidas. O senhor acredita que esse tipo de problema, essas falhas, tem crescido com o avanço da internet? Olha, a internet realmente é um meio muito dinâmico de comércio, né? E acaba gerando esse tipo de dúvidas, esse tipo de erros. Isso tem acontecido com certa frequência. Mas as pessoas estão mais, como se diria, estão mais
entendendo mais seus direitos e seus deveres. Então, a tendência é que isso se reduza com o tempo. Ok, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.